Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula. Vamos estar falando de movimentação gráfica, tá? Como que o mercado ele se movimenta. Qual forma que o mercado se movimenta, professor? O mercado ele se movimenta em períodos de alta, né? E em períodos de venda. Ou seja, o mercado movimenta para cima e para baixo, né? E às vezes você vai encontrar o mercado se movimentando para o lado, ou seja, lateralizado. O que faz o mercado ele ficar lateralizado, o gráfico ficar andando para o lado? O que faz o gráfico ficar lateralizado são movimentações baixas, que nessas regiões de lateralização está tendo pouca movimentação, ou seja, pouca demanda de compra e pouca demanda de venda. Por isso que o gráfico, às vezes, ele fica parado. Você pega o gráfico, ele está parado, andando lateralizado. Ou ele está parado, andando para cima, né? Só que numa movimentação baixa. O gráfico está com a velinha subindo, né? Só que ele está lento, porque está tendo baixa volatilidade, certo? De compra ou de venda. Então, sabemos que o gráfico ele se movimenta para cima, para baixo, mas o que faz o gráfico se movimentar, né? O que faz o gráfico andar para cima e para baixo, professor? O gráfico ele se movimenta para cima e para baixo porque nas regiões de alta, né, estamos tendo compradores. O que são esses compradores? São grandes instituições, são pessoas, né? E o que faz o gráfico se movimentar para baixo? Também são grandes instituições e pessoas fazendo algum tipo de negociação, ou seja, de venda e de compra, vendendo algum produto, ou seja, comprando algum ativo ou vendendo algum ativo, né? Por isso que o gráfico se movimenta para cima e para baixo, porque são pessoas, instituições fazendo uma compra ou uma venda, né? Quando você vê o gráfico num período de alta, né, você vê que as velas verdes estão subindo, né? Então você já sabe que nesse período está tendo uma grande movimentação de alta, né? Que o gráfico começou a subir. E quando o gráfico começa a descer, esse período está tendo uma movimentação de baixo, uma grande movimentação de baixo, né? Ou seja, toda vez que o gráfico ele sobe, né, que está numa volatilidade de alta, ele vai ter que descer, porque vai fazer correções dessa compra, né? Ou seja, vai ter vários vendedores vendendo também, entendeu? Por isso que o gráfico ele fica subindo e descendo. Nesse sobe e desce, professor, como que a gente faz operações? Se sabemos que grandes instituições eles trabalham comprando algum produto, vendendo ou comprando algum ativo, a gente trabalha fazendo compra e venda na corretora, no caso, não de produtos, certo? A gente faz compra e venda em regiões. Quais são essas regiões? São regiões de venda. Quais são regiões de venda? Regiões de resistência. Quais são as regiões de compra? São regiões de suporte, né? Quais são outras regiões? São regiões de retrações. Regiões de retrações aonde? Na resistência. Onde mais? Regiões de retração no suporte, né? Tem várias outras regiões que vamos estar trabalhando nas aulas, né? Regiões de rompimento, né? Regiões de LTA, LTB, né? Regiões de pullback, regiões de Fibonacci. Então, a gente trabalhamos com regiões. Nessa movimentação gráfica subindo e descendo, o gráfico vai deixando para a gente
regiões de operações, né? Que nem eu falei, regiões do que? Suporte, que é um fundo, regiões de resistência, que é um topo, né? Regiões de suporte, que é um fundo, regiões de resistência, que é um topo, ou seja, entre topos e fundos, né? E como que é as nossas operações, professor? Como que fazemos as nossas operações? Se a gente está numa região de resistência, né? A gente vai fazer uma venda, né? Ou seja, vamos dizer que a vela ela vai descer, né? Ela vai terminar em queda, ou seja, a gente pegou numa determinada venda, numa determinada região de resistência, né? Então, no período de tempo que a gente marcou lá, ou seja, 30 segundos, 1 minuto, né? O gráfico aqui tem que ficar em queda, uma velinha vermelha, né? Abaixo da nossa venda aqui no caso, né? Para a gente estar podendo ganhar operações. E nas regiões de suporte, a mesma coisa, né? A gente está numa região de suporte, vamos fazer o quê? Vamos fazer uma compra. E no determinado momento do tempo que a gente marcou, né? Se é 30 segundos, 1 minuto, né? Não importa o tempo que você marcou ali, o gráfico tem que ficar acima da sua marcação, né? Se você fez uma compra no suporte, né? O gráfico tem que ficar acima, não pode ficar abaixo, certo? É assim que a gente opera, é assim que vem nossos ganhos, certo? Se ficar, vamos dar um exemplo aqui, vamos dizer que, professor, a gente fez uma compra aqui na resistência, mas o gráfico ele terminou acima, o tempo terminou, mas terminou acima, então a gente perde a operação, certo? A mesma coisa no suporte. Professor, o gráfico terminou abaixo da nossa compra. Então quer dizer que a gente perdeu a operação, tá? É assim que a gente opera na corretora, fazendo esses tipos de compra e de venda, entende? Eu preparei um outro gráfico aqui para vocês, ó. Ó, aqui temos a região de lateralização, que foi falado ainda há pouco, ó. Lateralização. O gráfico nesse período aqui, ó, ele se movimentou para o lado. Ele não teve força nem para cima, nem para baixo, né? Então, aqui teve uma baixa volatilidade de compra e de venda, né? Ou seja, não teve vários compradores, né? Para poder fazer uma movimentação alta e nem vários vendedores para fazer uma movimentação baixa, né? Então, é assim que o gráfico se movimenta, né? Se movimentando entre compras e vendas, né? Ou seja, regiões de alta e regiões de baixa, certo? Então é assim que o gráfico se movimenta, para cima e para baixo, né? Fazendo regiões, beleza, galerinha? Regiões de baixa ou regiões de altas, tranquilo? Então essa foi a primeira aula de movimentação gráfica, né? Espero que você tenha gostado. Fica com Deus e até a próxima. Até a próxima aula.